gente, boa tarde. Hoje nós vamos bater um papo sobre o funcionamento das clínicas de hemodiálise e sobre as suas normatizações. Meu nome é Juliana Valéria, eu sou enfermeira nefrologista, responsável técnica pelo serviço de diálise no Complexo Hospitalar da UFC. A legislação que rege o nosso serviço, o serviço de diálise, gente, é composto por resoluções e portarias, que são normas jurídicas destinadas a assuntos de caráter político, processual e administrativo, que vão produzir algum efeito para a população. Então, como legislação vigente, nós temos a RDC 154, que foi lançada em 15 de junho de 2004. Essa é uma RDC grande, uma RDC mãe, que a gente sempre se baseava muito no que vinha contido nessa resolução. Então, a diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso de suas atribuições e considerando a necessidade de redefinir critérios mínimos para o funcionamento e avaliação de serviços, seja públicos e privados, que realizem diálise em pacientes ambulatoriais, portadores de insuficiência renal crônica, bem como mecanismos de sua monitorização e considerando a necessidade de redução de riscos aos quais ficam expostos os pacientes que se submetem à diálise, emite as exigências mínimas para o funcionamento deste serviço. Nós trazemos também para o conhecimento de vocês a RDC 11, que foi promulgada em 13 de março de 2014, que vai dispor sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para o serviço de diálise e dando também outras providências. Aqui também a gente vai discutir um pouco sobre a Portaria 82, de 3 de janeiro de 2000, que vai estabelecer o regulamento técnico para o funcionamento do serviço de diálise e as normas para cadastramento destes serviços junto ao Sistema Único de Saúde. Então, são normas, são portarias que vão se complementar e que vão nos dar o norte de como trazer esse processo de diálise para os pacientes que precisem dessa terapia renal substitutiva. Gente, como parâmetros operacionais para o serviço de diálise, a gente traz que o serviço de diálise, coisas básicas, ele deve trazer registro no prontuário de todas as informações referentes à evolução clínica e assistência prestada ao paciente. Então, independente de qual seja o nível, qual profissional, todas as informações relacionadas àquele paciente têm por obrigatoriedade estarem presentes no prontuário dele. O prontuário deve conter registro de todos os profissionais envolvidos diretamente na assistência ao paciente. A gente vai ter vários profissionais, que vão estar engajados nesse tratamento e todos precisam evoluir no prontuário destinado àquele paciente. O prontuário, gente, pode ser físico, pode ser um prontuário eletrônico, mas desde que tenha descrito todas as atividades, todas as ações que foram feitas com aquele paciente. Todos os pacientes devem ser submetidos a uma consulta ambulatorial no mínimo uma vez ao mês. E também, mais uma vez, reforçando a necessidade do registro no prontuário, gente. Porque aquilo que a gente não registra não foi feito, Então, a gente precisa ter o hábito de registrar, assinar e carimbar. Os serviços autônomos devem dispor de um hospital de retaguarda, que tenham recursos materiais e humanos compatíveis com o atendimento a pacientes submetidos ao tratamento dialítico, em situações de intercorrência ou emergência, localizado em área próxima, de fácil acesso. Então, toda clínica, gente, mesmo que ela seja pública, privada, ela precisa ter um hospital de retaguarda e precisa garantir também o transporte desse paciente em situações pertinentes. O vínculo entre um serviço autônomo e o hospital de retaguarda deve ser comprovado por uma declaração conjunta das diretorias e instituições, no caso de atendimentos pelo Sistema Único de Saúde e contrato formal para as demais modalidades de atendimento. Então, seja uma clínica satélite, seja uma clínica que está situada em um hospital, ela precisa ter uma organização, leitos de retaguarda para o atendimento desse paciente em situações de urgência e emergência.
O vínculo entre o serviço autônomo e o hospital de retaguarda deve ser comprovado por uma declaração conjunta entre as diretorias, né? E também, no caso de atendimento, até mesmo pelo Sistema Único de Saúde, precisa ter um contrato formal para demais modalidades de atendimento. O serviço de diálise, que também, porventura, forneça alimentos aos pacientes, né, em terapia dialítica, ele deve garantir condições higiênico-sanitárias, de acordo com a normatização vigente. É obrigada, ao final de cada sessão, limpeza e desinfecção da máquina e das superfícies que entram em contato com o paciente. Então, aqui a gente está tratando sobre parâmetros operacionais de serviço, parâmetros diversos. E a gente vai se apropriar de cada parâmetros no decorrer da nossa aula. Todo serviço de diálise, ele deve estabelecer por escrito, em conjunto com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da unidade, uma rotina própria de funcionamento, assinada pelo diretor clínico e pelo enfermeiro responsável técnico pelo serviço. E ele também deve ser compatível com as exigências técnicas previstas neste regulamento e que contemple no mínimo os seguintes itens. Então, gente, como padrão, é necessário que todos os serviços cumpram essas exigências. Nós devemos ter descritos procedimentos médicos, procedimentos de enfermagem, controle e atendimento de intercorrências, processamento de artigos e superfícies, controle de qualidade de reuso de linhas e dialisadores, controle de funcionamento do sistema de tratamento de água para diálise, procedimentos de operações, manutenção e sistema de verificação da qualidade da água, controle dos parâmetros de eficácia do tratamento dialítico, controle de manutenção dos equipamentos da unidade e procedimentos de biossegurança. Então, como vocês estão vendo, são vários procedimentos, né, que a gente vai abordar com relação ao serviço de hemodiálise. Com relação aos recursos humanos do serviço de diálise, gente, muita gente também chega e nos pergunta sobre isso, né? E o que nós temos para dizer é o que a própria legislação já diz, né? Eu preciso ter um médico, ter um enfermeiro responsável técnico por aquele serviço. Eles só podem ser responsáveis por um serviço, então mesmo que eu queira ser responsável por 2, 3, a legislação não me permite. No mínimo, no serviço ele deve ter vinculado um médico nefrologista, um enfermeiro, um técnico auxiliar de enfermagem. Então eu preciso que 2 desses profissionais estejam pelo menos no mínimo vinculados. E aí o quantitativo de pacientes, né? O que se pratica hoje em dia é que há um médico e um enfermeiro nefrologista responsável por 35 pacientes. E técnicos de enfermagem são 4 pacientes para um técnico, né? Na própria portaria 82, ela teve uma tentativa de ampliar esse número, né, de pacientes para esse perfil de profissionais. Porém, nós conseguimos que essa manutenção fosse efetuada, né? Então, permanece na maioria das unidades de diálise realmente esse parâmetro de um médico e enfermeiro para 35 e um técnico de enfermagem para 4 pacientes. Vão ter algumas peculiaridades, como pacientes com sorologias divergentes, mas a gente vai ver no decorrer da aula. Nós vamos tratar também, gente, relembrando um pouco das exigências de exames laboratoriais, né? Então, para esses nossos pacientes são exigidos exames mensais, exames trimestrais, exames semestrais e exames anuais. Então, no mínimo, nos exames mensais são colhidos hematócrito, hemoglobina, ureia pré, ureia pós-diálise, creatinina, potássio, cálcio, fósforo, TGP, HbSAg, anti-HCV, glicemia, né? Então, esses exames são colhidos. Com relação aos exames trimestrais, a gente colhe também toda a parte do hemograma completo, saturação de transferrina, então as reservas de ferro também são colhidas. Nos exames semestrais, nós temos a dosagem do paratormônio e nos exames anuais nós incluímos o HIV e o nível sérico de alumínio. Exigências também de exames de imagem, né? Então nós temos que cumprir determinadas exigências, como raio-x deve ser feito pelo menos uma vez ao ano, ultrassom abdominal uma vez ao ano, ECG uma vez ao ano,
Pode ser também solicitado ainda Doppler, né, que caso seja necessário, avaliação vascular, então também é solicitado Doppler. Pode ser também incluído, por necessidade, um exame chamado flebografia, também conhecido como venografia. É um procedimento no qual um raio-x das veias é realizado após contraste, né? Então pode haver essa necessidade. Outro ponto que a gente também vai abordar aqui, gente, também como exigências das nossas resoluções, é a eficácia dialítica. É dizer, mostrar como aquele paciente está sendo dialisado. Ele está atingindo o índice de eficácia, aquela diálise realmente está sendo efetiva? E para isso, todos os meses, a gente faz um cálculo onde a gente vai utilizar a ureia pré-diálise, ureia pós-diálise, o tempo de diálise daquele paciente, quantas vezes por semana ele é submetido, e a gente vai ter um cálculo com o resultado de KTV. Esse protocolo de coleta de amostras de sangue para avaliação da eficácia dialítica, ele é necessário que seja divulgado por escrito também entre os técnicos que procedem com essas coletas. E também é algo que deve ser informado para o próprio paciente, né? Até porque vai ser algo que vai ser decidido se ele vai fazer 3 sessões, 4 sessões semanais, qual vai ser o capilar que vai ser utilizado. Tudo isso vai estar impactado mediante o resultado de KTV dele. Então é necessário a coleta da amostra de ureia pré-diálise e pós-diálise. Lembrando, gente, que precisa ser da mesma diálise. Então, se o paciente eventualmente aconteceu alguma coisa durante a sessão e não foi possível coletar a amostra pós, ele precisa ser coletado a pré e após em um outro momento, né? Deve ser feito o desligamento do banho e ajuste da bomba de sangue para uma coleta adequada. Cuidados sorológicos. A própria resolução diz, né, ela nos fala sobre hepatite B, né, aqueles pacientes com HBsAg positivo. A assistência deve ser realizada por um profissional exclusivo durante toda a sessão de hemodiálise, preferencialmente em sala separada. Se você tiver uma sala que possa separar, ok, mas a exigência maior é que o técnico seja exclusivo daquele paciente. Assim também a gente vai tratar sobre aqueles pacientes que têm uma admissão na clínica, né? Que tem uma sorologia desconhecida. Ele chegou até nós e eu não sei a sorologia dele. Então eles também devem ser assistidos por um profissional exclusivo durante o procedimento hemodialítico em máquina específica para este atendimento. Então geralmente a gente reserva alguns pontos na sala de diálise para aquele paciente que está começando o tratamento e a gente não conhece a sorologia. Até mesmo porque se a gente precisar fazer algum rastreio sorológico de outros pacientes, a gente sabe que eles dialisaram preferencialmente naqueles pontos que já estão previamente estabelecidos pela unidade. Nós vamos falar também agora um pouquinho sobre exigências relacionadas à infraestrutura. O que é que no mínimo uma clínica tem que ter, gente? Ela tem que ter a presença de consultório, uma área para prescrição médica, um posto de enfermagem, local onde a gente vai preparar a medicação daquele paciente, né? Uma sala de recuperação e atendimento para emergências, um local para guarda de pertences dos pacientes, né? Nosso serviço a gente coloca um armário, cada um tem sua chave e aí ele vai passando de um turno para o outro, né? Para aquele número de máquina que ele senta. Então o paciente do primeiro turno guarda no armário 1, do segundo turno também, e aí eles vão passando e guardando os pertences dele para que não fique acumulado na sala de diálise, né? Área de espera para pacientes e acompanhantes também, sala de utilidades, sanitário para pacientes masculino e feminino. A gente também lembra aqui a importância de ser adaptado para cadeirantes, né? Sanitário para os funcionários, depósito de material de limpeza, um depósito também para a guarda do material, né, também chamado de almoxarifado, um local para guarda de pertences dos funcionários, uma sala de diálise com área para lavagem das fístulas. A gente tem que ter uma pia que tenha profundidade adequada, que tenha um acionamento automático para que eles lavem a fístula, o membro da fístula. Uma sala para hemodiálise com pacientes com sorologia positiva para hepatite B, com área para lavagem da fístula, né? Então, tudo que se repete numa sala tem que ter na outra. Então,
A pia tem que ser adequada, a profundidade, existência de sabão, a torneira com acionamento elétrico, né? Então isso é importante. Uma sala para processamento dos dialisadores e uma área específica para o armazenamento de recipientes de acondicionamento como dialisador. E uma sala de STDAH, que é o local onde vai ser feita a manutenção dos equipamentos e tratamento de água. Algumas exigências relacionadas ao reprocessamento de dialisadores. É vedado o reuso de dialisadores. Então, aqueles dialisadores que têm uma indicação proibido reprocessar, a gente não pode. Que não possuam capilares com membrana biocompatível, a gente também não vai poder utilizar. Pacientes com sorologia positiva para hepatite B, hepatite C e HIV também não serão reutilizados. E pacientes com sorologia desconhecida, a gente também não vai poder fazer o reuso desses dialisadores. É obrigatório a medida do volume interno das fibras em todos os dialisadores antes do primeiro uso, gente. E lembrando que o processo de reprocessamento, ele é permitido, desde que ele seja automatizado, ele pode ser reprocessado 20 vezes. E também desde que ele não perca mais do que 20% do prime inicial. O profissional, outras exigências relacionadas ao processamento de dialisadores. O profissional comprovadamente deve ser capacitado nessa atividade, deve ser estabelecido e validado protocolos de limpeza e esterilização dos dialisadores. Os indicadores de efetividade da solução esterilizante devem ser verificados no mínimo uma vez ao dia, mas dependendo do protocolo na sua unidade, ele pode ser verificado até em cada turno de diálise. No caso da esterilização química líquida, deve ser feito o enxágue na máquina de hemodiálise, deve ser feito todos os registros de produtos saneantes, né, que foram utilizados nesse reprocessamento. O recipiente de acondicionamento dessa solução, ele deve possuir características que garantam a estabilidade dessa solução. Deve ser identificado com o nome do produto, a diluição realizada, a data da diluição, a validade e a identificação do profissional que preparou. Deve ser acondicionada em recipientes individualizados com tampa limpos e desinfetados, né? Cada dialisador de cada paciente vai ser acondicionado em um recipiente. O dialisador e o recipiente, gente, isso é muito importante. Ele deve ser acondicionado no local próprio e deve possuir identificação legível com o nome completo do paciente ou outros dois mecanismos que impeçam. Na verdade, são outros dois mecanismos que impeçam a troca. Pode ser o número do prontuário, a data de nascimento daquele paciente, né? Porque às vezes a gente tem pacientes com o mesmo nome e aí a gente tem que ter outros mecanismos para que não haja troca. O profissional do serviço, ele deve apresentar ao paciente o dialisador, ele deve confirmar o nome que está lá e os outros identificadores, novamente, para evitar a troca desse dialisador entre pacientes diversos. O registro da utilização de um novo dialisador, gente, também isso é bastante importante, deve ser assinado pelo paciente. Então, ele precisa ter ciência quando o dialisador dele é trocado e ele precisa assinar também. Com relação aos equipamentos e materiais, registro de limpeza e desinfecção após seu uso deve ser feito. Os equipamentos de hemodiálise nós precisamos ter equipamentos reservas compatíveis com o número de pontos de diálise. Materiais e equipamentos para o atendimento de emergência no próprio local ou área contígua e de fácil acesso e com plenas condições de funcionamento. E além disso, se eu atender pacientes pediátricos, eu preciso também ter material compatível com aquele paciente, né? E agora, gente, a gente vai falar um pouquinho, se deter um pouco sobre o tratamento de água, que é algo que é bastante importante para o nosso serviço. Eu não vou me deter muito, mas a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente vai ter um sistema de fornecimento de água, pode ser da CAGES, um poço, então ela vai fornecer a água, vai passar por um filtro multimeios, vai também passar por um filtro multimeios ou filtro de sedimentos que vai tirar todas as partículas sólidas, vai passar em paralelo por um filtro abrandador, depois por um filtro de carvão ativado, onde vai retirar partículas de cloro,
Passando por todo esse sistema de pré-tratamento da água, ele vai ser direcionado, essa água, para um sistema de osmose reversa. Esse sistema de osmose reversa vai garantir a condutividade ideal da água e vai também garantir que não exista partículas microbiológicas, né, nessa água. E aí, a partir disso, é que a água vai ser distribuída através de um loop para a sala de diálise. Aqui a gente fala só um pouquinho a nível de conhecimento da atenção ao tratamento de água. Existem várias coisas que precisam ser anotadas diariamente, como cor, turvação, sabor, odor, cloro residual, pH. Então a gente tem uma tabela em que o técnico responsável por aquele serviço ele vai anotar e vai ser validado pela enfermeira do turno. O serviço de diálise deve possuir, como eu acabei de falar, um técnico responsável por essa operação do STDAH, com capacitação específica para esta atividade. A limpeza desse reservatório de água que eu falei para vocês, ela deve ser feita semestralmente. O controle bacteriológico do reservatório de água é feito mensalmente e a limpeza e desinfecção química do reservatório deve ser feito também mensalmente. Existem locais, gente, que a gente já dispõe de desinfecção física, né? Então, em alguns locais vocês vão ver uma desinfecção física à base de ozônio, também isso é possível. Aqui a gente tem um padrão de qualidade da água, né? O que deve ser feito mensal, o que deve ser feito semestralmente. Vai ficar aqui disposto na aula para quem tiver interesse olhar. E aqui também a gente tem parâmetros de qualidade físico-química da água. Então, gente, resumindo, a importância da gente ter um padrão de qualidade de água para hemodiálise é algo de excelência, né? Coliformes totais, a gente deve ter uma ausência em 100 ml, no mínimo, a ausência em 100 ml deve ser feito mensalmente. A contagem de bactérias heterotróficas deve seguir em torno de, né, no máximo 100 unidades formadoras de colônia, é feito mensalmente esse teste. Endotoxina deve ser menor do que 0,25, mensalmente também feito esse exame, e a condutividade deve ser igual ou menor a 10 microsiemens, referenciada a 25 graus Celsius. Então, resumindo, basicamente, são esses pontos de maior importância do nosso serviço e para garantir que o paciente tenha um atendimento seguro e de qualidade. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês e eu espero que a aula tenha sido proveitosa. E queria dizer também que quem estuda tem em suas mãos o poder de transformar não só a própria vida, como também a das pessoas que lhe cercam. Obrigada!